3 Faz nada, minutinhos. chefe. E Tudo aí, bom? minha irmã? Minha Como é, mana? como é que tá? Tudo na paz. Deu tempo de fazer um lanche aí? Tava assistindo a outra. Nada, comi uma uvinha aqui só para tapear a fome. Você Isso aqui estava vai ser. online na outra? Hã? Estava online na outra live? Tava vendo o pastor falar lá. É E ele teve que sair legal, um né? pouquinho mais cedo, né? É. Às vezes é bom ouvir a contrapartida, né? Meu espírito é mais de combate, né? Meu caráter é mais para guerra, assim. Pouca moderação. Na Eu não verdade, é sei, aquela questão do equilíbrio, né? Aham. Eu Colocar de um comprei lado, uma. Fala. colocar de um lado, né? Você fazer aquele peso, né? Aquele que Uhum. joga muito, aquele que é o mais centrado para poder dosar e, enfim. É, é. Mas acho que eu tenho o mesmo perfil Que o dele? que o seu. Ah, tá. Porque assim, ó, qual que é a minha postura? Por isso que eu fiz a pergunta para ele, né? Olha, um pastor que viveu a vida fazendo mal a quem deveria proteger, ele vai ser salvo no fim? A maldade dele está contabilizada na graça, tal? E é sempre bom perguntar para um cara como ele, né? Mais experimentado assim. Para mim é escandaloso, né? Salvação não é mérito, né? Salvação é um dom, as escrituras dizem, mas há uma correspondência entre salvação e estilo de vida que comprova que você é salvo, né? Então, assim, se eu jogar na conta que a graça já contabilizou o erro passado, o erro presente, o erro futuro, e ao invés disso me potencializar, isso me patrocina a uma vida irresponsável, sei lá, é a tragédia que eu Aí acho. fica fácil, aí faz sentido tudo, né? É, Na minha visão de pensamento, talvez a Bíblia ela vai perder esse sentido. Se você, afinal de contas, os céus também é para aqueles que se esforçam, né? então, eu sou radical nessa situação que a gente está tratando no projeto e nesses 10 dias. É, cara, a, a prioridade é a vítima, né? Eu não nego misericórdia e compaixão ao abusador, ao agressor, mas, cara, depois que eu tiver zerado todos os problemas da vítima, eu volto para conversar contigo. Mas eu acho que esse é o momento de virar a mesa da igreja, porque não é nem equivalente, assim, ó. Se o comportamento da igreja, da religião, fosse ah, moderado, 50%, 50%. Há pastores em 50% que cuidam de um pastor abusador. Há 50% dos pastores que cuidam das vítimas. A equação não é nem equivalente, porque assim, ó, raro, assim, eu não conheço, entendeu? Então, eu sou um pastor novo, só com 10 anos de ministério pastoral. Rodei bastante, mas ter rodado bastante também eu não posso ser orgulhoso de dizer que eu conheço tudo, entendeu? Sim. Mas olha só, não conheço, não conheço. Nunca vi, nunca ouvi numa mesa de pastores a conversa ser comum do tipo: confrontei um abusador, denunciei um abusador, cuidei de uma vítima. Então, assim, cuidar da vítima, no fim todos cuidaram, mas é aquilo, ô filha, amém, vamos orar, Deus é bom, Deus vai cuidar, Deus é fiel, vai ficar tudo bem, tá, filha? Aleluia. Perdoe ele no seu coração. Mas, cara, nunca vi um pastor pai. E o pastor pai é aquele que, cara, vai enlouquecer junto, vai para cima, para depois avaliar se aquilo que fez foi errado ou não. Não sei. Então, assim, a minha maior dor, meu luto com a igreja brasileira é que eu percebo que a igreja brasileira ela é órfã, sim. Porque paternidade é radicalismo. Assim, ó, se eu chegar em casa e alguém tiver mexido com os meus filhos, cara, assim, Acabou. acabou, entendeu?
Depois não volta, assim. É igual, não sei se você já passou por isso. É igual briga de parente, cara. Você entra junto para brigar junto, para depois saber se o parente está errado. Exatamente. É, você vai comprar, não tem. Eu, assim, interrompendo, vou pedir aí desculpa aí para os amigos, pro pessoal que está aí, mas eu chamo o pastor de chefe, carinhosamente, respeitosamente, e vou tratá-lo assim também, viu, pastor? Vou interromper. Eu vi na live anterior o pastor falando acerca de prevenção. Ouvi bem o que ele disse, que o brasileiro, ele tem isso nessa cultura, acho que talvez um pouco intrínseco, que a gente não tem essa questão de resolver preventivamente as coisas. E eu acho que nesse caso, essas questões de crimes sexuais que estão dentro da instituição cristã, vamos dizer assim, protestante, que eu acho que é o ponto central do que nós estamos conversando, nunca teve. Não há não tem como você começar um trabalho de prevenção se não começar a faxina. Infelizmente, eu entendo o que o pastor falou, entendo o que o outro disse, mas assim, é que a igreja talvez ela tenha essa dificuldade de olhar o crime, né, desassociado do pecado. Então, assim, quando eu trato de um problema dentro da igreja, eu não tenho um plano hoje, ninguém tem como iniciar um plano estratégico, pastor, de prevenção dentro da igreja, a que comece do altar, se não for com vassoura e pá, e varrendo. Não tem como. Sabe aquele lance que a gente, para a mulher que tá aí, as amigas estão participando, sabe aquele lance para você deixar a casa limpa e manter-se limpa durante um tempo? Você primeiro precisa fazer uma faxina? Você tira do lugar, você bota para cima, não sei o quê. É o meio que se faz. Então, não havia até agora nenhum movimento nesse sentido, nenhuma conscientização nesse sentido. E, assim, a responsabilidade nesse sentido. Essa questão de prevenção, eu vou dizer para o senhor, se tiver alguém daqui para frente, né, com movimento, enfim, com esses resultados que são eficazes, a prevenção começa do seguinte: o sujeito ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Eu não estou falando na linha espiritual, estou falando na linha mais técnica mesmo. Porque eu concordo com o pastor, acho que a minha profissão também, a de agora e a que virá, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito tênue nessa linha. Mas assim, nós que somos cristãos, a gente acha que nós vamos resolver esse problema de criminalidade, que às vezes está inserido dentro da igreja, com oração, com jejum, com expulsar demônio. Mas não, a gente tem a lei penal, a gente tem aí essa proteção, né, que o Estado tutela, que é de competência única absoluta do Estado, que ele tutela, e o problema da criminalidade se resolve com lei penal. Então, assim, o único meio de eu avançar, o único meio de eu poder iniciar, dar um stop, pastor, é a aplicação da lei. E isso é a lei que nós temos aqui. Eu entendo que o pastor disse, me parece que, mas nós vamos centralizar na vítima e o pastor sem amparo. O primeiro momento é tirar esse pastor, esse líder religioso do meio da sociedade. Ele é perigoso. É um elemento que a gente fala de periculosidade. O primeiro passo é tirar, sabe o ostracismo? Tirar ele dali. Nós vamos fazer isso em que meio? É o judiciário, é a lei. Ninguém pode autotutelar uma situação. Nós não podemos fazer isso, né? E numa segunda situação, aí vai fazer a visita na cadeia, se for o caso, vai ver se esse pastor... Eu não sei, mas se o cara que estava lá, em cima do altar, pregando, tendo contato com a Bíblia todo dia, não pensou? Não é a hora que a água bateu no joelho dele que de repente vai fazer com que ele reflita. Então, assim, não tem como você iniciar um trabalho desse se não focar na vítima, né? Nós já temos um Estado hoje garantidor demais, assim, para aquelas pessoas que cometem os crimes, enfim. A ciência que nós estudamos, que é a criminologia, ela vem disso. A gente já tem essa deficiência de tratar a vítima, não só nos crimes sexuais, e muitos outros, né? A gente tem essa comissão de direitos humanos que ela foi se perdendo ao longo do tempo, e, enfim, hoje você tem uma barreira política,
que na verdade você tem um protecionismo muito grande, você tem uma blindagem muito grande naqueles que cometem o crime e a vítima fica desamparada. Então, se a gente for pegar esse conceito, esse comportamento que tem externo, ele é completamente visível dentro da igreja. Tanto que o pastor falou. Se acontece dentro da igreja, sei lá, o líder de uma denominação, enfim, não sei se por mera abstenção ou omissão, ele vai deixar de agir porque ele não quer mexer num rastilho de pólvora, ou porque ele não sabe como fazer, né? Uhum. Não é, mas a 880, é que esse tipo de situação não tem como. Não tem como você falar que você vai colocar duas pessoas, eu vou cuidar da vítima aqui, mas vou amparar. Sabe aquela coisa de que quando você comete um crime, o primeiro passo é você recolher para o cárcere? Ali, o cárcere, pastor, é para nós tirarmos um elemento de periculosidade para que se evite outros cometimentos. O cárcere, na verdade, não é... O que todo mundo fala é que você vai tentar recuperar o elemento lá dentro, que isso tem um direito de progressão, porque nós sabemos que o sistema prisional no nosso país ele é terrível, né? Mas alguém que comete crimes dessa natureza, um pastor, que é o caso que nós estamos falando aqui, quando ele tem essa opção de escolha, sei lá, se por questões de saúde mental, enfim, só por escolha mesmo, por apetite sexual, uma vez que ele escolhe cometer esse tipo de situação, o primeiro passo é recolher. A igreja não vai se... Eu sei que parece que é duro, pastor. É duro. Mas a igreja, a primeiro momento, ela não tem que se preocupar com a condição espiritual desse pastor. Primeiro momento recolhe. Nós temos a lei, que é penal, nós temos o judiciário, nós temos o juiz, nós temos o Ministério Público, a gente tem o pessoal que cuida do cárcere. Primeiro tira ele do meio onde essas situações, essas condutas podem acontecer várias vezes, né? Aí quando você recolhe, já começa a prevenção. E aí a gente tem uma das teorias, né, que ela justifica a existência da lei penal hoje em dia é justamente nisso. A pena vinda da lei penal, ela é educativa. Uma das teorias que justifica, enfim, a penalização vinda do Estado é isso. Bom, ela é educativa. Uma vez que um foi preso, foi recolhido, o outro vai pensar... O outro se conscientiza, né? Então, assim, não tem como você fazer... Eu penso, não tem como você fazer um trabalho de prevenção fazendo congressos, fazendo, sei lá, um movimento, chama um grupo de louvor para tocar e outro pastor para pregar. Olha, pastores, vocês não podem cometer crimes sexuais. Eu estou falando óbvio, né? Então, me parece que esse trabalho mesmo é de enfrentamento. Não tem Assim, não tem outra arma, não tem é outra novo, né? vertente. É novo para mim, eu acho não, né? Tenho certeza, é novo para a igreja evangélica. Facilmente, nós pastores distorcemos e criamos a narrativa. Tem a espiritualidade, tem o profetismo disso tudo, né? A abordagem espiritual que envolve tudo isso. Mas, assim, ó, pelo que eu já lidei, não tem como mesmo, assim. Eu falei isso para o doutor Diego, promotor aqui de Valparaíso, que amanhã a live vai ser com ele. Cara, os 10 primeiros pastores a serem presos conscientizam os 1.000 que não vão e poderiam ser. Pastor, posso contar uma coisa? Pode contar duas. Tem um histórico que, obviamente, o senhor sabe o que eu estou falando, que é recente, inclusive aí no estado de Goiás. Talvez o pessoal aí até que esteja participando da live vai ter ciência do que eu estou falando aqui. Não vou dar nome para os bois, mas houve aí uma situação que envolvia um pastor de uma denominada igreja que, né, se não me engano, um número significativo de membresia. Eu estou te dizendo que, assim, eu conheço essa pessoa, esse pastor, que hoje não sei qual que está a situação dele lá com a família e tudo tal,
Ele cresceu dentro da minha casa. Nós éramos adolescentes, ele era, na época, 18, 19 anos, ele era membro da minha igreja, qual eu sou hoje, que é a Quadrangular. E nós tínhamos uma liderança, e essas situações começaram a acontecer já dentro da minha igreja. Isso há, vamos imaginar, 20 anos atrás. Ô, louco. 20, eu tenho 36, né? 16, 17 anos, 19 anos atrás, de época de namoro. Então, assim, pequenas, vamos dizer assim, pequenas situações que já deixavam a mostra que não deveria estar no altar, que não deveria assumir aquelas condições. Eu me lembro que esse pastor que aconteceu essa situação aí agora, enfim, não acompanhei como é que foi o cenário. Só subi aqui, pastor, não acompanhei como é que foi o cenário judicial disso, mas no ano de 2000 e, se não me falha a memória, de 2003, 2004, o senhor lembra da pastora Neuza Tioca, né? Claro. Ela tinha uma discípula, ela tinha uma base que era aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, pastora Thelma, Missão El Shaddai, em que antes de fazer o seminário com eles de libertação, enfim, eu fiquei quase um ano lá hoje é uma chácara, mas era uma casa. E esse pastor ficou comigo lá durante um ano. Ele foi, por que eu estou dizendo para o pastor que hoje, formada com a graduação que eu tenho, caminhando para onde eu vou, eu consigo entender que o trabalho espiritual não vai resolver as questões criminosas. Porque ele foi para essa chácara junto comigo, a pastora Thelma, que ficou ali cuidando especificamente, porque ele já tinha dado um problema no primeiro casamento, né? Aí achou-se melhor, a esposa tinha perdoado, mas assim, para não terminar o primeiro casamento, ele veio para essa casa e ficou recolhido ali um tempo fazendo esse tratamento espiritual. Então vamos fazer libertação, né? Vamos preencher o questionário, Fazer confissão, quebra de maldição. Então, assim, ele ficou lá mais de um ano. Eu saí um pouco antes. Filha de pastora, tudo atrapalhado, mas eu saí um pouco mais antes. E ele ficou lá um tempo. E depois que nós fizemos um seminário na cidade de Serra Negra, a pastora Thelma levou ele esteve lá na minha igreja, mas não para ministrar, para nada, foi só junto com a equipe, né? E dali, como você não tem condição, a pastora Thelma não tinha condição de segurá-lo, ele ali na Missão El Shaddai, né? Dali, ele ligou para a família dele, que era de São Paulo, do Ministério Ipiranga, que era do bairro do Ipiranga, e contatou e falou, ó, me leve embora, eu já melhorei, eu já tô bom, enfim, tipo, aquilo que era espiritual, as quebras de maldições, não sei o quê, porque ele atribui isso ao histórico de família que vem, pai e mãe. O pai tem 7, 8 filhos, cada um com uma... Então, ele atribui a isso. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, não é porque eu quero. Entendeu? Então, assim... Então, assim, se essa situação tivesse sendo resolvida lá atrás, né? Porque a primeira menina que ele aliciou foi concunhada, né? Porque era namorada do cunhado dele. Conseguiu entender? Uhum. A esposa tinha um irmão e esse irmão tinha uma namoradinha. E foi uma das primeiras meninas, na época ela tinha 16 anos, era uma das dançarinas lá do ministério, enfim. Começou a ter relação sexual. Tanto que no dia da gravação do DVD, os dois tiveram um encontro ali antes da gravação do DVD. Foi um dos primeiros DVDs que na época vendeu muito, teve muita tiragem e tal. E a menina, foi um escândalo. Não tem responsabilidade judicial, não? O fato da mulher ter 16 anos? Então, o que acontece? Ela foi embora depois, quando aconteceu essa situação, que veio à tona e tal, a liderança chamou. Enfim, mas você poderia ter melhorado a roupa que você, né, vinha na igreja. Nossa. Né? Porque, afinal de contas, então, você estava gostando, então por que você não contou? Mas ele era líder dela, né? Ele era líder dela, tinha aquela questão de hierarquia que hoje eu até queria falar, viu, pastor?
algumas pessoas entendem um pouco equivocadamente essa questão do assédio sexual, dizendo que não se aplica, mas se aplica. Eu pesquisei. Achei um juiz, um desembargador, que ele entende que entra muito bem essa questão do líder religioso dentro do assédio, embora não Olha aí, tenha situação de empregatícia, né? olha aí. Então, mas enfim, depois de toda a situação da igreja, que, nossa, agora ela não tinha condição de pisar mais na igreja. Então a família era empresária, o pai, o que fez? Mandou para os Estados Unidos. Inicialmente ela ia ficar 6 meses lá. Eu ajudei ela esses 6 meses, estando lá. Nesses 6 meses ela ficou fazendo, acho que, trabalhando de babá, enfim, a vida dela solidificou lá. Depois de um tempo e tal, esse pastor, como a casa já tinha ficado ruim, ele teve um tempo em Brasília fazendo campanha, não me lembro qual igreja. Teve um problema enorme aí na igreja de Brasília, porque uma das meninas que ele tentou aliciar era noiva de algum dos meninos do louvor, e ficou sabendo. Eu não lembro o nome da igreja, não lembro o nome da menina, mas dentro aqui do meu estado, onde eu acompanhei, foram inúmeras situações. Estou te falando que iniciou. Isso foi a que iniciou. Ela pegou, ela foi embora e a vida dela está lá. Quando esse pastor, antes de ser pastor lá em Goiânia, de estar líder dessa igreja que ele... Acho que foi ele que abriu, né? Não sei se foi decidência de outra, enfim. Foi ele, sim. Ele teve por um tempo também nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá, ele tentou procurar ela. Ele tentou, não sei o quê, vamos conversar, perdão e tal. E ela entrou em contato comigo. Ana, tá assim, assim, assado, né? Eu falei, fulana, não dá atenção, não tenta. Aí ela fechou as redes sociais, saiu das redes sociais. Então, todo o percurso desse pastor, todo o percurso dele foi em cima das mesmas coisas. Então, assim, se tem um problema, se tem um problema psíquico de ordem, sei lá, se é uma patologia aí, então, assim, a igreja não vai resolver, pastor. Podemos orar, podemos a todo... Então, tem mecanismos para isso. Se simplesmente é uma questão de caráter, a igreja também não vai resolver, né? A gente tem lei para ser aplicada. Então, assim, o histórico desse pastor que chorou na internet, que fez o vídeo, que não sei o quê, que papapá, não é dessa forma. Ele não é vítima sei lá, do demônio que mora dentro dele. Porque se mora dentro dele, ele não é pastor, né? Se não mora dentro dele, é caráter. Então, assim, é desde que somos adolescentes. É desde Spurgeon, eu lembrei de algo. Charles Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás, ele falou assim, ó, quem aprende a pecar não muda na velhice. Assim, ó, eu tenho conversado muito com especialistas, né, para não cometer esse equívoco sobre a questão psíquica mesmo de um maníaco sexual, de um abusador, de um assediador. Porque tem os dois perfis, né? O vitimista, que é o caso que eu acho desse pastor de Goiânia. Aí a mulher fica apiedada, né? Dessa emasculação, esse fofinho que precisa de cuidado. Aí ele creu, né? Mostra que é bicho-papão. E tem o lado do opressor típico, né? O clássico, o abusador, o estuprador, o cara machista e tal, não sei o quê. Mas pelo que a gente está vendo, assim, ó, seria muito fácil, né? Muitos pensadores de esquerda querem vender a narrativa da patologia, né? Dessas questões. Aí eu falei bem assim, aí ferrou tudo. Porque assim, ó, no final das contas vai ficar todo mundo lelé, entendeu? Da cuca, dizendo, não, é minha cabeça, não é, entendeu? É meu trauma, não, é meu abuso. Assim, quando entra no âmbito da fé, a questão é o seguinte, cara, para ser pastor não dá. É a minha interpretação. É igual fidelidade conjugal, né? Que não é crime, é imoralidade, é pecado. Mas, cara, não dá. Se você não consegue manter um casamento, a Bíblia já foi clara que você não se habilita a ser um pastor. Irmão, se você é reincidente 5, 10, porque eu penso o seguinte, se uma vítima denuncia um pastor, onde tem uma, tem 10. E onde tem 10 que não fizeram, quantas tem que fizeram? Sim. E é mais difícil falar porque fizeram. Aí se sentem mais culpada do que aquelas que não fizeram. Então, cara, no mínimo,
um caráter, um pastor é íntegro, é igual o rei Davi. O rei Davi, ele não foi pego porque foi confrontado no pecado dele. Ele foi pego porque foi confrontado no senso moral. Então, se é pastor, tem moralidade. Se é pastor, tem ética. Então veio o profeta e contou a história do homem rico, do homem pobre, e o homem rico invejou o homem pobre e roubou a ovelhinha. E o senso de moralidade de Davi se elevou. Esse homem tem que morrer. Aí o profeta falou: esse homem és tu. Então, assim, para mim é muito difícil ter que lidar com os pastores em seu estado de negação, sendo que não é uma fraqueza, uma queda por fraqueza. Nossa, aquele pastor, sei lá, vamos citar aí, ó, Caio Fábio, entendeu? Cara, é uma queda com honra. Sim. Entendeu? Tipo assim, ó, eu não me converti na época dele. Mas esses falsos pastores vendem a queda do Caio Fábio como se fosse ontem. Mas, cara, ninguém pegou o cara não fugiu, o cara caiu de pé e disse: fui eu. Fui E eu. foi assim, foi assado e seguiu a vida, cara. Então, assim, ó, não tem como respeitar um pastor em estado de negação. Porque, por exemplo, dentro de que o pastor Paulo falou na live anterior, que o problema não é o assédio sexual e o moral pela crise de poder, eu também já tinha interpretado isso. É o poder. Então, assim, o cara se sente no direito de cometer aquilo. Então, por exemplo, aquilo que para nós pastores hoje é um simples chaveco, inevitavelmente uma hora vai se tornar um crime, porque vai se tornar um modo operandi, entendeu? O que eu achei interessante, todos os pastores que eu vi na rede social desse pastor de Goiânia dizendo: eu conheço teu coração, aleluia, Deus é bom, tudo tem BO Tem uma comigo aqui, história. as vítimas me procurando. O primeiro caso que veio para mim em São Paulo, eu nem sei se eu cheguei a comentar com eu levei um susto, porque eu falei, como assim? Né? Eram da mesma igreja. O Uhum. primeiro caso, que inclusive esse pastor, acho que podemos até combinar de já ir divulgando como é que está o caminhar disso, para as pessoas até terem uma ciência, mas esse pastor, que era da liderança desse mesmo pastor que está em Goiânia, mas que era da quadrangular à época, foi condenado em primeira instância, né? Muito provavelmente ele vai recorrer, mas apenas por uso do recurso, né? Mas a condenação dele foi bastante significativa e assim, no mesmo ambiente, na mesma igreja, na mesma liderança, as mesmas pessoas, a mesma formação de grupo de louvor, a mesma formação de grupo de... A mesma... Tanto que quando eu cheguei, eu olhei assim o processo, eu falei, não, não é. Eu estou perseguindo eles ou eles estão me perseguindo, né? Porque eu falei, como assim? Mas Até explica isso aí, Lombardi. Há uma transmissão de comportamento entre os pastores? deve ser, né? Pela unção de autoridade. O que é isso aí? Eu não sei também A comportamental. Bíblia diz que a unção desce da barba do Arão, a safadeza também. Acho que pega, vai descendo, vai. É aquele local que você pisa, já sobe do pé e já vai direto, porque Meu Deus, cara. aquele Assim, ó, lugar. Tanto eu, que eu, eu vou confessar meu pecado, Ana. Assim, ó, é difícil para mim entender o pecado pastoral. Porque, assim, ó, eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando que não somos falíveis e finitos. Mas, cara, como eu disse, se é pastor, tem caráter. Se é pastor, tem integridade. No dia, assim, ó, eu, Anderson, cara, como eu falei na live anterior, já preguei em 22 países. Quando eu pecar, vocês vão saber. Entendeu? Porque eu ensinei vocês, eu falei para vocês como o servo de Deus deve viver. Aí, quando eu peco, eu vou negar aos filhos espirituais que eu gerei, aos espectadores e aos filhos espirituais que me ouvem hoje a nível mundial, eu vou dizer bem assim: olha, eu pequei, mas me arrependi para Deus, aleluia, glória a Deus. Não, velho. Você é pastor de todas as pessoas que já passaram a te ouvir. sim, E se você é íntegro, se eu sou íntegro, é assim, ó, gente, Anderson Silva cansou de ser pastor,
vai enfiar o pé na jaca, lamento profundamente, cuidem daquele dos meninos. Então, assim, todos nós somos passíveis de erro e de pecado. Mas, para mim, é difícil esse enfrentamento, porque eu achava que, por pastor ter caráter, quando você confrontasse ele, ele se arrependeria. Cara, mas tem pastor que as denúncias estão chegando e a gente está fazendo notificações e os caras estão fraudando. Olha só, eu lidei com a situação onde a vítima mandou os prints e eu fui fazer a mediação, né? Porque assim, as pessoas estão achando que a gente virou delegado gospel. Quem é você, seu tatuado, para estar... Não, não sou ninguém. Eu só estou obedecendo a Bíblia. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. E essa é uma necessidade do órfão. O órfão é aquele que não tem pai, quem não lute por ele. E viúva é aquela que não tem marido, aquela que não a defenda, compre sua causa. Acabou. Não estou sendo polícia gospel. Eu estou sendo bíblico. Simplesmente assim. Cara, e quando eu fui fazer a mediação, dizendo, olha, chegou para mim, tome uma postura, cara. Senão a gente vai meter ficha, a vítima vai meter ficha. Ao invés do cara se arrepender, o cara contratou, Ana, um designer gráfico profissional para... Assim, ó, a vítima me procurou. Aí eu disse, duvido, esse cara é um queridinho do país, pastor famosinho no país? Duvido, não. Ela é. Aí eu falei, onde foi? Ela, no Instagram. Falei, você vai me dar um voto de confiança. Me dá o teu login, eu vou logar pela tua conta e vou entrar na conta dele para ver se isso é real. Cara, ela me deu, eu falei, pô, corajosa. Então não tá mentindo. Loguei na conta dela, entrei na conta do pastor e eu falei, eita, e era real. Aí eu fui printando tudo e filmando o meu login, né? Botei para gravar, loguei, entrei, printei todo o conteúdo. Peguei só um print, assim, de 40 prints que eu tinha. Só peguei um e enviei. Olha só, isso aqui, cara, precisa ser resolvido. O cara, ao invés de se arrepender, contrata um designer profissional e pega essa evidência e o designer coloca em nome de mais 7 pastores famosos no Brasil para vender a narrativa de que aquela mulher ela está se oferecendo para todos esses pastores ou é um fake news querendo comprometer todos os pastores. Aí eu falei bem assim, meu Deus. Aí eu me assustei, porque eu falei bem assim, ó, uai, cara, quem é capaz de contratar um designer profissional para fraudar do que não é capaz? Aí eu falei, deixa eu logar de novo, porque se eu logasse na conta e fosse na conta desses pastores que o designer gráfico fraudou, teria histórico, né, de conversa. Sim. Entrei e não tinha nada. Aí eu falei bem assim, cara, a igreja brasileira, ela está órfã. Porque assim, ó, não escolher é escolha. Não, um pastor me ligou bravo, um cara que era meu amigo. Até falou palavrão, falou. Xingou, 3 da manhã, entende? Que é isso? Tá botando todos nós no balaio como se todos nós fôssemos vagabundos. Aí eu falei, aí com toda a classe do mundo, eu sou uma ovelha, eu só sou bravo, gente, em rede social. Pergunta para minha esposa. Leoa é ela aqui em casa, sou uma ovelhinha mansa. Aí eu falei bem assim, tu terminou a 4ª série? Não, né? Então deixa eu falar. Se não houver sistema e cada um de nós interligado no network do outro, fazendo lobby gospel, você vai vender pipoca, irmão. Então não vem essa que nem todos é vagabundo. A minha conclusão é o seguinte: todos nós somos vagabundos. Quem não é, levanta a mão. Assim, ó, concluir para ele o seguinte: todo é igual todo homem. Meu lema no maçonaria: todo homem tem amante, todo homem assiste pornô. Que isso, pastor? Quem não é, levanta a mão. E para esse pastor eu falei: para mim, todo pastor é vagabundo. Quem não é, levanta a mão, irmão. Levanta a mão e produz os frutos, que é o fruto do cordeiro e do leão. Amo quem merece e rujo para quem merece também. Então, João Calvino falou, o verdadeiro pastor ele tem 2 vozes. Uma ele junta ovelhas, outra ele espanta lobos.
Então não tem essa de o amor sempre exclusivo. E não há nenhum confronto exclusivo. Ei, vagabundo, o que você está fazendo com as filhas do Senhor? É, como se a ira de Deus não valesse de nada, né? Afinal de contas, eu acho que o grande papel que deixa claro para nós de Deus, o julgador, é justamente isso, né? A balança que pesa o amor, mas que também pesa a sua ira, né? Então, na verdade, assim, você querer resolver esses problemas. E, na verdade, penso que essa problemática sendo levantada não é uma questão de ficar politizando ou ficar jogando aos ventos um assunto, muito pelo contrário. Eu penso que se a igreja daqui para frente continuar com esses, a igreja no modo geral, continuar com essa desserviço, né? O Estado, enquanto país, passa a olhar para a igreja como aquela que não presta mais serviços para a sociedade. Então, assim, os pastores que às vezes julgam essa atitude de querer movimentar ou fazer, são os pastores que não pensam que essa atitude nossa reflete positivamente a um retorno de credibilidade ao reino. Yeah. Né? É isso Então, aí. assim, você usar a lei para corrigir, ninguém está obstruindo, ninguém está invadindo o seara do outro, mas também achar que fechar isso, os olhos, que, não, nunca ninguém resolveu, então deixa assim, deixa como está. Eu penso que em situações maiores, os não cristãos, ou enfim, políticos, ou qualquer outro número mais expressivo, olha para a igreja justamente como isso. Ou então é descredibilizado o serviço, ou então não posso deixar minha filha ir lá no grupo de jovens porque eu não sei mais que pastor que está lá em cima pregando. Né? Eu não posso deixar mais o líder de jovens cuidar do outro porque pode acontecer. Então, quando você vê que a igreja não nega que existe, mas em contrapartida levanta uma solução para isso, no primeiro momento as pessoas poderão falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas no segundo momento, quando você vê que o serviço é direito, é feito corretamente, você olha com uma credibilidade. Qualquer setor hoje em dia que tenta fiscalizar o seu próprio setor, ele é visto com outros olhos. Eu acho que a abnegação, fingir, não existe, ou vamos jogar para Deus que Deus perdoa e Deus resolve, quando eu tomo ciência e me omito, eu acabo fazendo parte daquilo, né? Porque Então, você assim, vê olha só, assim, o pessoal vende muito, né? É muito fácil enganar o povo hoje em dia, porque assim, esses caras são tão profissionais, depois que aprendem a pecar e se safaram 5, 10, 15 vezes, aí se torna profissional mesmo no que faz, né? De errado, no que faz de ruim. Então, assim, esse pastor que você citou, que era aí de São Paulo e veio para Goiânia, um dos casos, o juiz não julgou o enquadramento jurídico ali necessário, mas, cara, é tão indignante porque, assim, ó, cara, como é que o cara resiste, irmão? Porque o cara só não cede. Assim, ó, fui eu. Porque, assim, ó, quantas mulheres, cara, silenciadas, como que a esposa desse cara, sabe o que eu fico pensando? Cara, ou esse povo é louco, ou esse povo é psicopata, brother. Entendeu? Tipo assim, ó, como que uma mulher se submete a ter ciência do que o marido é, do que o marido faz e não se posiciona? E mesmo com mulher, sabendo que tantas mulheres silenciadas, sofrendo, flertando com depressão, flertando com suicídio, e o povo, cara, continua, aleluia, entendeu? Vamos cantar, louvar, cara, deixa o sangue escorrer. Assim, ó, eu não consigo assimilar, eu não consigo interpretar o evangelho, cara, com esse tipo de maldade, entendeu? Porque, assim, ó, esperança para quem peca, cara, eu acho que sempre terá, desde que haja um arrependimento honesto. Cara, mas a gente não pode prosseguir a vida em cima do sangue de vidas. A Bíblia diz que ao Caim matar Abel, o sangue, ó, o escritor de Hebreus. Hebreus é quase um dos últimos livros do Novo Testamento, ok? Quantos séculos não se passaram entre o dia que Caim matou Abel e que o escritor de Hebreus escreveu a sua carta?
muito tempo, cara, muitos séculos, entendeu? E o escritor de Hebreus diz que o sangue de Abel ainda se comunicava com Deus, clamando. Aquilo foi injusto. Meu irmão me matou sem eu merecer. Então, assim, ó, não entendo, cara, como um líder, a esposa de um líder, uma igreja, um povo, cara, que diz adorar a Deus, consegue limpar a boca dos seus erros. Cara, erro é você não pagar seu cartão de crédito, irmão. Erro é você, em vez de jogar o lixo na lata do lixo, jogar no chão. Isso é erro, irmão. Pecado e crime é outra parada, principalmente se envolver a vida do outro, o bem-estar do outro. Cara, chega aqui para mim situações, chegou hoje, cara, situações assim, ó, do pai descobrir que a sua filha era violentada por, pelos filhos do pastor na casa pastoral. E o cara, assim, ó, sem chão, o cara ligou para nós hoje, assim, sem chão, querendo ir lá matar os caras, querendo tirar a própria vida, querendo. E o cara que comete isso diz: Aleluia, foi só um errinho, me perdoe, olha como eu estou chorando de arrependimento. Gravei um vídeo, tem gente sangrando, deprimida, querendo se matar. E as pessoas que se dizem de Deus seguindo suas vidas como se aquilo não importasse. Assim, ó, eu fico tão escandalizado que eu acho assim, esse povo acha que eles não vão encontrar Jesus. Eu acho que eles não creem nem mais na eternidade. Cauterizou, né? Acho que cauterizou. 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 A impunidade, essa questão que a gente fala, né, nesse meio mais secular. Algumas recorrências que acontecem nessa área criminal, a gente, né, tem essas discussões sociológicas, enfim, da questão da impunidade, que a impunidade faz com que, né, alguns crimes sejam recorrentes e tal, deixando de lado essa questão que o pastor falou, que haveria uma responsabilidade, né, assim, uma relação obrigacional do pastor com ele mesmo e com a palavra, e ele deveria ser o primeiro a se confrontar. Mas já que ele não faz isso, essa parede de impunibilidade, de tipo assim, nossa, imagina que essa lei penal vai chegar aqui na igreja? Não vai chegar aqui na igreja. Não vai, porque nunca chegou. Então, assim, já que ele já perdeu esse conceito de que a palavra ela vai me ferir, né? Não tendo aplicação da lei penal dentro da igreja, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Então, assim, é mexer no rastilho de pólvora. Yeah. Ninguém, aliás, é mexer no vespeiro, né? É mexer no vespeiro, não tenha dúvidas disso. Mas eu penso também que aquela pessoa que, de repente, aquele pastor, enfim, aquele líder religioso que inicialmente pensou em fazer ou de repente iniciou uma conversa, se vier outros casos, né, que sejam emblemáticos, esse caso vai servir de exemplo para o outro. Quer dizer, se ele não quiser fazer por conta da Bíblia, porque ele acha que Jesus perdoa e Deus perdoa, a gente sabe que é mais, parece que às vezes é mais, não é tranquilo, mas assim, é mais perdoador você cair na mão de Deus, obviamente, mais não, mas é perdoador que você cair na mão dos homens. Então, assim, como a justiça de Deus parece que demora, né? Então, não tem a lei do homem, mas quando a lei do homem começa a chegar, e é cárcere, enfim, é o nome acabando sendo divulgado, maculado, então ele recolhe. Então, assim, o que eu estava falando, até para concluir, eu acho que esse caso do pastor de Goiânia, se eu não me falo em memória, talvez a denúncia tenha sido nesse sentido de assédio, né? Eu não acompanhei o relato da denúncia e tal, mas me parece que o Ministério Público tenha arquivado justamente porque não teve o que a gente fala de subsunção, né? Essa relação de empregador ou de cargo, ou de função, me parecia que a moça era só um membro da igreja, né? Não tinha essa relação de ministério. Uhum. Porém, tem um desembargador aqui em São Paulo, ele chama Guilherme Dutti, inclusive ele é doutrinador, tem muitas doutrinas e tal, e eu vasculhando, estudando. Numa dessas questões de assédio, desse ponto, desse conceito, né, do
tipo do assédio sexual, ele relata essa questão do líder religioso, que embora ele não se enquadra na situação de posição hierárquica, então, ele não é meu patrão, ele não tem uma função, tipo, que me liga diretamente a ele, embora eu seja uma prestadora voluntária do reino, vamos dizer assim, eu canto lá na igreja, mas não dá para fazer esse vínculo. Tem duas situações que consideram o crime de assédio sexual, que é esse, né, do questão perdão, me fugiu a memória aqui. Essa questão de vínculo empregatício. Isso. E a segunda, que é o lance do sacerdote. Então, assim, você tem uma posição de sacerdote. Eu até notei aqui que ele escreve uma palavra bem ascendência. Ele fala que uma das coisas ou por essa relação empregatícia, né, que configura o crime de assédio sexual, e a outra ascendência. E essa ascendência, ela configura bem nessa função de sacerdócio. Entendeu? Então, assim, eu tenho alguém acima de mim, uma ascendência, né? Então, eu tenho a posição do sacerdote e eu tenho aqui o fiel. Quando esse sacerdote, ele usurpa dessa condição para uma prática, vamos dizer assim, sexual e inapropriada, aí sim, é muito possível, enfim, se trabalhado bem, esse crime de assédio sexual se enquadra nessas condições que envolvem pastor e, claro, que essas mais abertas, né? Estupro de vulnerável, outras que eu pesquisei também, questão de importunação sexual, que você não precisa estar presente, né? Você não precisa ter contato físico. Então, assim, a lei, ela vem aprimorando-se, né? Então, é necessário que esses líderes que tenham esse tipo de prática repensem, né? Se até agora, de repente, a palavra de Deus não for o suficiente, de repente, ele ficando num cárcere, porque a gente sabe também que, embora o sistema prisional garanta que um estuprador, ou, enfim, um agressor de crimes sexuais tenham as suas celas separadas e tal, a gente sabe que, em regra, não é muito bem assim que funciona. Então, além de toda essa problemática, ele enfrentaria uma outra, né? Que é depois que cai ela para dentro do cárcere. Então, assim, se não quer, é simples. Pensa e não faz. Yeah. Eu acho que é simples, assim. Mas é que falta se a consciência não para, se o temor do Senhor não para, outra coisa vai ter que parar. Como eu era criança, não faz. Não faz. Pela terceira vez, se você fizer a quarta, você vai tomar uma chinelada, você vai tomar uma cintada. Então, assim, às vezes esse soco, essa coisa que te machuca muito, às vezes a marca da cinta, né, no bumbum é o que te fazia parar. Não é a consciência, não é o trabalho de tentar te explicar e tal. Então, assim, essa cintada que a gente pode dizer que hoje talvez ela está sendo implementada, ela vai funcionar como um trabalho de prevenção. Não agora, porque agora você mexe, mas eu tenho certeza que isso vai criar uma barreira ou, enfim, criar essa parede que blinda e fazer com que os pastores, poxa, peraí, vou guardar minha... Ou então eu vou entregar minha carteirinha lá, não vou ser mais pastor e vou fazer meus negócios para lá. Ele vai pensar duas vezes. Vou vender minha pipoca lá. Vai pensar duas vezes e vai fazer para lá, porque é isso. As vítimas estão aí com todos esses problemas que, às vezes, não tem condição de um psicólogo, não tem condição de um advogado. Ela não tem. Ela sai da igreja, ela perde o direito de salvação, às vezes, por conta disso, né? E o líder religioso está lá, posando de... Por isso que eu perguntei, assim, o pastor me respondeu, não me respondendo, assim, ele não conseguiu alimentar o meu ponto de interrogação, que ele é muito grande, assim, porque o comportamento moral, sexual do pastor impedindo, assim, agora a gente também vai entrar numa discussão teológica, né, que não é para hoje. Deus elegeu e Deus salvou, pronto. Ninguém arranca o eleito de Deus das mãos dele. É uma discussão calvinista reformada que não é o objeto aqui. Mas olha só, se eu sou pastor e meu comportamento pecaminoso te impede de ser salva, como que eu posso julgar que a graça vai me salvar? Porque assim, ó,
É um reflexo. É mais ou menos aquilo que Paulo falou: há pecados que são para si, há pecados que são contra o corpo de Cristo. Então, por aquele contexto da ceia ali, 1 Coríntios 11, por incrível que pareça, não é análise pecaminosa semanal, porque isso a graça já lidou, entendeu? O texto ali da ceia não está perguntando se tu viu pornô ontem. Não que você possa, mas não é sobre isso. Porque assim, ó, o pecado circunstancial, ele está resolvido pela cruz de Cristo, sim, isso eu creio. Mas o pecado existencial não, que é o modo operandi comportamental. Então, olha assim, ó, eu posso esbarrar com o pecado contra mim de vez em quando. Sim, ó, masturbação é o pecado contra mim. Adultério é o pecado contra mim e contra minha esposa. Pornografia é o pecado contra mim. Ficou ali restrito. Mas há o pecado que é contra a coletividade, que é A a, a, consequência danosa, né? é, é a confrontação do texto de 1 Coríntios 11 sobre a ceia, é coletiva. Ele não pede para a gente analisar o pecado do indivíduo. Ele pede para a gente analisar o pecado do indivíduo que está ferindo a coletividade. Ele diz: vocês se reúnem para o mal. Há quem coma, quem beba e se embriague, há quem passe fome. Vocês não estão discernindo o corpo, ele disse. Vocês se reúnem para se destruir, para destruir o outro. O que ele está dizendo com isso? Fé é inclusão. Aquele que entendeu morre para o outro entrar. Então, olha só, ele está dizendo: se você entrou no reino e você é filho do reino, a, o seu coração e a sua visão se amplia tanto que você não beberia antes de dar de beber. Você não comeria antes de dar de comer. Então você está comendo e tem gente passando fome, está bebendo, se embriagando, sem dar um copo de vinho ao seu irmão. Você, ao celebrar a ceia, come e bebe sua própria condenação. Porque fé é inclusão. Então, se eu tenho fé, eu sou o atalho que te apresenta o caminho. Eu sou a, eu sou transparência do reino. Eu sou um acesso à porta que Jesus é. Então, se o meu comportamento pastoral não é inclusivo, mas é exclusivo de excluir a possibilidade do outro ser salvo, cara, como que eu posso mensurar que a graça me salva se eu estou aniquilando vidas? Se eu estou tirando das pessoas a esperança e a possibilidade delas crerem? Mas não vamos muito longe, não vamos falar só de pastor também. Vamos ampliar isso para qualquer cristão. Não é cristão, cara, quem tira do outro a possibilidade de crer. Não é cristão quem tira do outro, cara. Sua esperança, assim, ó, o ser humano vai para a fé, o ser humano vai para a igreja, cara, para ser melhor, para ser amado, para cara, ninguém vai para a igreja, bicho, querendo ser molestado, abusado, seduzido, enganado, roubado, entendeu? Ninguém, cara. É Igreja que, é lugar de vida, não lugar é de que, morte. é que a questão de você falar só sobre isso, pelo que eu vi, eu acompanhei assim, até do comentário, muitas vezes, do pessoal que faz aqui no Nossas Histórias, é, é que é difícil você mensurar o estrago, o efeito colateral que isso tem na vida da vítima. Então, assim, aquilo que é intrínseco, mas aquilo que não é. Então, assim, se o meu pecado pode gerar um bloqueio de salvação, isso vai muito mais além, isso transcende. E no que como é que eu fico, eu imagino, né? Como é que eu chego para Deus? Assim, como ser humano, eu sempre como cristã, né? Deus, será que alguma atitude minha abarrou a salvação de alguém? Então eu já fico pensando, como é que eu justificaria isso para Deus? Como é que, chegando lá no juízo, no tribunal de Deus, eu chego para Deus e falo assim, tentando, né, sei lá, justificar ou ponderar uma atitude minha que impossibilitou alguém de ser salvo. Essas meninas das quais o pastor mandou para mim, nenhuma delas estão na igreja. Olha, disso eu não sabia. Nenhuma delas. Uma, por ter sido abusada durante anos, você vê, né, o desdobramento das coisas. Ela
não quer saber de igreja. Não, claro que nós vamos fazer esse trabalho, né? Tudo corrobora. Mas você vê o efeito. Hoje ela está no homossexualismo. Então, são desdobramentos. Então, assim, não é só você tentar inseri-la novamente dentro do contexto. É você trabalhar agora a questão do homossexualismo na vida dela. Por causa de uma atitude, né? Várias condutas, enfim, uma situação. Então, assim, quando a igreja diz para mim, não, vamos resolver aqui na sala, vamos conversar, me parece bastante perigoso. Porque não é só esse efeito da pessoa ficou com trauma, de não vai conseguir ter outro relacionamento, às vezes não consegue ter, se segura na vida. Não, não é. Quando eu aborto a salvação da vida de alguém, pastor do céu, eu acho que isso, misericórdia. Eu não consigo nem... Não, isso aí, esse é meu código, cara, de fé. Assim, ó, isso que meus pecados é a minha perca de freio com as injustiças. Então, aqui ela falou bem assim, tu tá quase o Bolsonaro gospel, assim, nas reuniões lá, vai... Aí eu falei bem assim, até isso vocês não entendem, cara. Vocês se escandalizam com o palavrão e não porque foi dito. Não que o palavrão se justifica, mas, mas assim, ó, cara, se for para pecar como qualquer Zé Mané peca, cara, eu desisto de ser crente, irmão, de ser pastor, entendeu? Eu não vim para fé, para ser dentro da fé o que eu era sem a fé, pô. Assim, ó, isso há 22 anos atrás, cara, quando eu pequei pela metade com a minha primeira namorada. Namorei uma menina há 20 anos atrás, 22 anos atrás, na igreja, 6 meses com ela. E, cara, na casa da minha mãe, eu solteiro, transamos. Aí estamos lá transando, cara, na metade da transa, não tive prazer, não dei prazer a ela. Cara, comecei a chorar. Parei, sentei na cama, chorando, e ela assim, ó, sem entender. Peguei o telefone e liguei para o meu pastor, na cama, nu. Voltamos. Aí, cara, peguei o telefone e liguei pro pastor. Pastor, isso, estou aqui com a menina. Não terminamos de transar. Estou constrangido, arrependido. O que que eu faço? Aí o pastor falou bem assim. O pastor ficou 1 minuto de silêncio no telefone e falou bem assim: filho, eu tenho que pressionar as pessoas para confessar pecado. E ninguém joga o pecado aqui no meu colo. Eu não sei o que te dizer. A única coisa que eu posso te dizer é que só pode ser a atitude de alguém que ama a Deus e você, sem dúvida, vai ter um bom futuro com Ele. Deus abençoe e tal, não sei o quê. Virei para namoradinha na época, pedi as mãos dela ali para orar e disse: olha só, eu sei que vai ser difícil você entender agora e hoje, mas olha só, nem terminamos de transar. Eu não tive prazer no teu corpo e nem dei prazer a você. Eu era isso aqui sem Jesus. E eu não posso ser isso aqui com Jesus. Eu não posso ser isso aqui contra ti. Nos convenceram que aquela relação era de Deus por causa de uma profetada, e eu tinha acabado de me converter. 3 meses, aí vem uma mulher dizendo: olha, Deus está falando que aquela mulher, aquela menina vai ser a sua namorada. E eu falei: cara, se essa galera tá aqui antes de mim, eles sabem do que eles estão falando, né? Quem sou eu? Então, se a mulher tá aqui há 10 anos e diz que Deus falou que essa mulher é minha namorada, assim, ó, vamos lá. Aí eu fui honesto só depois de 6 meses, ainda assim, ó, hoje eu já entendo um pouco mais de Bíblia, cara, e eu não quero uma namorada, eu quero uma esposa. E eu sei aqui dentro que você não é a minha esposa. Então, assim, ó, me perdoa profundamente. Não é a conversa de um homem canalha que usou o teu corpo. Eu não usei o teu corpo. Eu parei aqui, você viu o que aconteceu. E me perdoa e deixa eu abençoar a sua vida. Abençoa a minha vida. Vamos orar e vamos seguir a nossa vida. Cara, e fizemos isso, oramos. Foi difícil para ela. Depois, ela me encontrou casada depois. Ela casou, divorciou. Aí até visitou nossa igreja por um tempo. Aí veio
conversar comigo dizendo: você foi o único homem de caráter que passou na minha vida. Eu não entendi naquele ano, mas hoje eu entendo e admiro muito sua postura, admiro muito sua posição. Então, eu não estou falando isso para atribuir glória a mim. Eu estou dizendo o que é ser um Exemplo. cristão. O que é ser um cristão? Isso é ser um cristão. Por exemplo, eu ensino os homens aqui da igreja. Olha, o que é ser um cristão? É que quando você entender o evangelho, cara, você tem que fazer a listinha de todas as mulheres que você fez mal e se retratar e se arrepender e pedir perdão. Cara, metanoia é igual Zaqueu, irmão. Não tem arrependimento prosseguindo. Arrependimento é ressarcimento. Assim, ó, Jesus, se eu fraudei e roubei alguém, hoje eu vou devolver 3 a 4 vezes mais. Jesus parou o jantar e disse: salvação hoje entrou nessa casa. Então, o Zé Mané vai para uma rede social para fazer um vídeo de arrependimento sem se arrepender para a vítima, Mané. E assim, ó, é Já é tão a tiro no pé. primeira. Deixa eu falar um negócio que vocês não viram, se vocês estão me ouvindo. E tomara que chegue nele, esse vídeo. Assim, ó, é tão Zé Mané que diz o seguinte, ó. Não foi crime, foi adultério. Como se foi adultério se você não transou com a vítima que te denunciou? Olha como o cara se entregou sem pensar que está se entregando. Do que ele está falando? Se a denúncia foi feita por assédio. E assédio é um crime. Ele diz, não foi crime, foi adultério. Mas ele não transou. Não faz sentido, né? É uma coisa Entendeu? que. Então, assim, ó. Aí o cara vai, cara, e vende essa narrativa. E o que me escandaliza é que tem gente disponível a crer nesse tipo de loucura. Então a gente não quer a aniquilação do pecador. A gente quer caráter. Caráter! Fui eu! Fui eu e é assim, é assado. E foi com essa mulher. E ainda ter, cara, a coragem santa de encarar as vítimas e clamar pelo perdão delas. Não tem arrependimento. Ah, eu me arrependo para minha esposa. Eu me arrependo para a igreja. Não, você se arrepende para quem você fez mal, meu amigo. Não, exatamente. Senão daí é confortável, né? É muito Oh, confortável. Até porque se você tem dois que se assemelham para. Porque assim, no volume que é a igreja dele ali, é muito assim, óbvio pensar da nossa parte que a esposa vai proteger. Quanto que isso rende? Né? Então, se eu for pensar, vamos acabar a live, senão eu vou meter a ficha aqui, irmão. se eu for pensar nisso, então, na verdade, assim, se isso está me rendendo, então eu mantenho aqui até essa aparência e tal, porque funciona como uma empresa, né? Você acaba fazendo essa blindagem para poder manter o movimento. Então, na É verdade, você, conveniente, né? eu acho que assim, para quem está assistindo, talvez o pessoal aqui seja pró ou contra, não sei. Eu falo por mim, como advogada, como alguém que está dentro, né? Operando a justiça de algum modo, o que se pretende não é, sabe, período da Inquisição, vamos pegar, colocar lá e queimar na praça. Muito pelo contrário. Fazer esse resgate de credibilidade, né? Claro que o pastor vai continuar não atendendo as irmãs sozinhos, né? Claro que esses cuidados que são preceitos primários dentro de uma igreja devem existir. Mas se você, né, essa menina que está aí, se o menino que está aí foi violentado, foi de alguma maneira importunado, ele tem que procurar. E vou dizer mais, pastor. Essa questão de um chaveco que inicia, ele termina muitas vezes num crime, isso está aqui no Código Penal. O Código Penal está aberto aqui em cima da minha mesa, tá? Ele está aqui descrito na importunação. Então, às vezes, a pessoa que acha que está trocando uma foto, não tem problema nenhum, se ele, pelo simples fato de ele salvar uma foto de uma terceira pessoa, da outra pessoa que mandou sem autorização, isso já cai numa importunação. Então, assim, as pessoas não estão tendo dimensão, né? Para finalizar, em contrapartida, nós temos uma cultura de, sei lá, de música e que estimula, vamos sair com a novinha, vamos pegar a novinha, né? Trazendo dentro da consciência sei lá, da comunidade, do cristão, no cristão, que é comum
É comum hoje em dia você ver no grupo de jovens o cara de 20 e poucos anos querendo namorar a menina de 13. Infelizmente é comum. Só que, meu irmão, isso é crime. A Yeah. música tá falando pra você que sai com a novinha, tá tudo certo. Vai lá, pega a novinha, né? Todo mundo canta isso, né? Mas isso é crime. Isso é estupro de vulnerável, independente do consentimento do menor ou não. Então, assim, esse pequeno chaveco, esse pequeno, ele tem desdobramentos que são severos. Então, assim, nossa, mas então eu não posso mais cotejar, não posso mais. Não, dentro daquilo que é parâmetro. Aquilo que foge à regra, eu acho que assim, cada um tem que ser responsável para segurar o que vem de bronca depois. Ninguém está querendo aqui. Eu creio que o pastor, ninguém está querendo se promover em cima de alguma coisa. Afinal de contas, é a sua família que está sendo exposta, é o pastor que está sendo exposto, é a igreja do pastor que está sendo exposta, enfim. É comprando uma briga mesmo que até agora todo mundo teve medo. Então, os advogados que estão envolvidos, os outros, né, operadores do direito, do doutor Diego, os outros que virão, da mesma forma. E você fazer a faxina não é todo mundo que está disposto. Assim, eu Casadinho faz fico tudo. hoje, eu fico e levo como lema a fala do. Eu tinha, esse é meu sentimento, mas eu não conseguia mensurar. E o pastor Paulo mensurou. São as minhas irmãs. Então, assim, ela pode estar na China nesse exato momento, na faixa de Gaza, no Japão, em Maceió. Se ela diz que o Senhor Jesus é Deus sobre a vida dela, ela é minha irmã. E eu vou tratá-la como eu trataria o meu filho de sangue. Entendeu? Olha só que interessante. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. E é o nosso texto áureo. E eu amo a Bíblia porque tem coisas que parece que não há conexão, mas Deus é tão maravilhoso que deixa essas realidades para nós, né? Aí João escreve suas epístolas também, né? Escreveu o Evangelho, escreveu 1 João, 2 João, 3 João. Lá em 3 João, em 1 João, capítulo 3, verso 16, ele diz o seguinte: Nisso percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Parece um negócio de outro mundo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou e deu sua vida por nós. 1 João, capítulo 3, verso 16, diz: Eu percebo o amor de Deus se eu vou agir como Deus agiu. Eu dou a vida pelos meus irmãos, porque o meu Deus deu a vida por mim. E é isso aqui que me choca, pô. É isso aqui que me tira o sono. É isso aqui que me revolta, pô. É. Porque assim, ó, se um cristão é convidado a dar a vida pelo seu irmão, e o pastor é convidado ao quê? E o Então, assim, aprendizado muito exigido. pô, cara. Então, assim, ó, o pastor Anderson está sendo justiceiro. Não, ele está sendo irmão. Né? A vítima é minha irmã. O abusador mas é um irmão, talvez. Mas vamos dizer que é. É um irmão pilantra, pô. É. Assim, ó, deixa eu cuidar da irmã ferida para depois voltar pro irmão pilantra. É, porque uma discussão, assim, uma discussão contrária a essa me parece que é hipocrisia, porque no seio de família é assim que funciona, no seio do trabalho é assim que funciona. Então, assim, a gente sempre está disposto a cuidar de quem está disposto a melhorar. Então, uma narrativa diferente disso, pastor, me parece que é hipocrisia. Normalmente eu não dou muito ibope, justamente por conta disso, essa questão de chutar cachorro morto, ninguém vai mesmo. E esse lance de cuidar da família, se somos um corpo, né? Se todos aqui fazem parte, cada um na sua função, no seu lugar de membro, mas se somos uma família, a extensão é muito comprida. Não é a igreja A, a igreja B, a igreja. Não, é exatamente isso. É minha irmã que foi molestada, é minha irmã que foi estuprada, é minha irmã que foi. E, cara, assim, pastor, eu por exemplo, nesse caso que eu te falei, nesse caso de Goiânia, eu não considero meu irmão.
A gente não tem os mesmos costumes, a educação do pai que ele recebe não é a mesma que a minha, porque a educação que eu recebi do pai, considerando Deus, ele mudou a minha vida. Por que não muda dele? Então, não sei se é por causa de uma decisão dele, mas ele decidiu não estar na família. Quem está na família não pratica. Por mais que caia, caiu, se redobra, né? Tem esse abatimento, enfim, gera essa estrutura de perdão dentro de si mesmo. Agora, alguém que resolve, assim, de forma recorrente nessa prática, Ana, eu não sei se é membro da família, do corpo, considerando essas situações, né? Assim, eu concebo a possibilidade de ser um irmão, mas em hipótese alguma eu considero a ideia de ser um pastor. Ah, Porque sim. se o cristão é chamado a morrer pelo irmão, cara, o pastor é chamado para ser a transmissão direta do Cristo. Assim, ó, João 10, tá lá, o bom pastor dá a vida pela ovelha. Eu sou a porta, ele disse. E o verdadeiro pastor entra por mim, junto com as ovelhas. E quem entra por fora? O fujão, como disse o pastor Paulo. É aquele que vai usar o evangelho para patrocinar um comportamento desonroso. E não entra pela porta. Então, assim, eu concebo a ideia de que o cara pode ser crente, o cara pode ser irmão, o cara pode ser salvo. E tem, cara, seus espinhos e abrolhos a administrar, como qualquer um de nós tem. Agora, pastor não, irmão. Todos têm, Porque assim, ó, pastor é substantivo heróico. Pastor é herói, irmão. Pastor é herói pai. Assim, ó, não que ele se ache, mas que ele foi estabelecido para ser. Pastor é guardião. Pastor é paternidade espiritual. Padre. Sabe o que significa padre, você que está nos ouvindo? Pai. Pai. Padre é pai, pastor é pai, é guardião, é o irmão mais velho, é o exemplo, é o plano piloto, é o modelo. Eu tenho que olhar para ele e saber o que eu desejo ser, saber para onde eu desejo caminhar. Então, assim, minha expectativa não é que homens sejam presos. Eu falei isso para alguém hoje. Cara, a gente só tá começando o que a gente clamou no Descende. O Descende clamou por avivamento e agora a gente começa a clamar por reforma. Porque não tem como o Espírito Como é que você repousar na planeja fazer? iniquidade. O Espírito Santo não vai visitar um povo que ainda está em maldade. Reforma, avivamento precisa andar junto com reforma. Avivamento é o derramar do Espírito e reforma é o odre que recebe esse vinho. Avivamento é o vinho, reforma é o odre. Deus não vai promover avivamento para um povo sem caráter, pô. Para uma liderança que não prioriza vítimas, o pobre, o vulnerável. Não, Deus não vai dar mais essa cartada, macho. A gente está num tempo escatológico muito mais próximo do fim. Muito mais próximo do fim. Então, Deus não está usando, meu amigo, qualquer tipo de gente mais, não. Então, assim, ó, avivamento, avivamento, calma, calma. Deus só vai fazer avivamento quem entender que junto com esse avivamento nós precisamos de reforma. E reforma é mudança de caráter. Porque não tem como você estar com tênis lá no Descende, irmão, voltar para casa para ver pornô, voltar para casa para bater na esposa, voltar para casa para assediar menor de idade, voltar para cá. Não, não tem como, velho. Não tem como. É incompatível. Por que não estamos num avivamento? Muitos de nós está pregando graça, 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 graça e não quer ser honesto para reconhecer que Ananias e Safira morreram na graça, macho. Morreram, foram no Novo Testamento. Exatamente. Porque era uma igreja em avivamento. Então, assim, ó, pensa duas vezes antes de clamar por avivamento. Vai que Deus te mata aí. É, exatamente. Porque, assim, uma vez que a gente clama por avivamento, a gente tem que pensar que tem que ter chão para ter estrutura de receber, né? Então, É, vem como uma faca de dois gumes, né? Ou vem realmente por avivamento, ou vem para, tipo, te varrer e recolher só as cinzas, né? Vamos varrer é, e recolher só o que sobrou do irmão. é Mas isso aí. nesse sentido aqui de lei, de código penal, de estrutura, né? A Constituição garante essa dignidade sexual das pessoas, né? Nós temos uma lei aqui magna no país e a igreja ela tem essa obrigação com a sociedade de continuar sendo
esse meio que presta esse serviço, não que realiza o desserviço. Então, a gente tem essa obrigação, sim, com as autoridades, a gente tem essa obrigação, sim, com as pessoas da nossa cidade, com o nosso vizinho, de olharmos para nós e falar, poxa, eles são aquela imagem imaculada ainda, eles são o caminho para o céu, né? Então, eu penso que nós temos que resgatar isso pelos meios que Deus tem nos dado. Pessoas estudadas, pessoas que se formaram, enfim, é nisso que eu penso. Não é o justiceiro, né? Mas é a reforma. É isso aí. Voltar a ser o que nós éramos, né? É isso aí. Deus é bom. Obrigado, viu, minha amiga? Foi um Deus tempo muito abençoe, boa proveitoso. noite. Se tiver Tamo mais uma junto. aí, come, vai ter outra live? Nada, Deus me livre, vou dormir. Então, olha Agora só, é gente. Vai tarde. ficar salvo aqui no nosso feed, né, esse nosso conteúdo, em duas partes, né? Porque caiu, mas vai uma parte só para o YouTube amanhã. Vocês podem ouvir de novo, espalhar para a galera toda aí, tá bom? Se você deseja apoiar financeiramente para que o projeto se expanda e a gente abra 20 escritórios aí no Brasil, tanto com advogados para receber as vítimas e dar andamento a denúncias, tanto com os psicólogos para dar o atendimento terapêutico para mulheres, crianças, meninos também. Olha só, uma coisa que a gente esqueceu e vai pontuar nos próximos dias é que não é um trabalho voltado exclusivamente para mulheres. São situações que se enquadram mais contra a mulher e contra a criança. Olha só, mas tem homens que são violados também, tá bom? Porque a lei fala isso, viu, pastor? A lei fala homens, tá? Homens hoje em dia pode ser estuprado, homem pode ser infortunado, homem pode ser assediado. Então, a lei hoje mudou até algumas palavrinhas justamente para isso, né? Legal. Então, homens são vítimas, sim. Não se envergonhem de nos procurar, porque acham que a nossa ênfase é só proteger a mulher. Não, a gente vai proteger qualquer um que foi vítima de injustiça, tá bom? Então, aí no link, em todas as nossas postagens, tem o nosso link do benfeitoria.com/barra Nossas Histórias Curam, ou no link da bio, você clica e já vai direto. E você pode nos apoiar financeiramente aí para fazer o projeto se expandir a nível nacional por meio desses escritórios, tá bom? A gente se vê amanhã aqui às 17 horas com o doutor Diego. Ele é promotor de justiça aqui do ladinho, em Valparaíso. Vai ser um tempo bacana também da gente discutir algumas coisas aqui, tá bom? Obrigado, Ana. Deus abençoe, Deus viu? abençoe, chefe. Com Deus. Nos Tamo falamos. junto. Tchau, gente. Tá.